Olá, seja bem-vindo ao Função Excel. Nesse vídeo eu quero falar sobre números aleatórios. Esse vídeo eu não vou te ensinar nada específico, é mais uma discussão, um raciocínio que eu tive, a lógica desse raciocínio para resolver um problema que eu tive que enfrentar. O problema era o seguinte: eu tenho uma série de números de ID ou ticket, seja lá o que for, né, da empresa, e eu preciso pegar apenas alguns desses tickets, digamos 15% desses tickets, de forma aleatória para fazer um cálculo. Só que esse aleatório ele tem que se manter sempre o mesmo aleatório, independente se eu pegar esses mesmos números, né, a mesma quantidade e os mesmos tickets, no período futuro. Então, esse aleatório ele não pode ficar sempre se recalculando. Então eu fiz isso aqui de várias formas diferentes e eu quero te mostrar 3 exemplos e como é que funcionam números aleatórios no Excel e como a gente pode resolver casos como esse, ou se você tiver alguma outra coisa que você precisa gerar números aleatórios, esse vídeo aqui vai te ajudar bastante. Eu também devo dizer que esse vídeo não vai ser fácil, tá? Eu vou usar algumas coisas bem complexas aqui, algumas não funções muito complexas, mas o modo que eu uso elas pode ser um pouco mais avançado. Eu vou explicar conforme eu for fazendo, mas eu não vou entrar em tanto detalhe assim, tá? O importante aqui é falar sobre números aleatórios. Bom, legal. Então, como eu disse, né, eu tenho aqui já uma planilha que tem um ID aqui, um ID aleatório. Eu fiz, para montar essa lista de IDs aqui, eu usei a função sequência. Tá? A função sequência, ela cria uma sequência de números que, aí no caso aqui eu criei 500 números, tá? Então são 500 linhas. O número de colunas é uma só, porque eu queria criar apenas uma lista, e o meu número inicial é esse daqui, é um número que eu digitei ali de forma aleatória, né, entre aspas, botei um número qualquer, e ele se incrementa, né, de 1 em 1. Então o primeiro número é aquele ali, depois ele soma 1, soma 1, soma 1 e assim vai. Então se eu for lá para baixo, a gente vai ver aqui, que eu tenho 501 linhas, né? Porque eu começo na linha 2, então eu tenho aqui 500 números. Legal. Então, como que eu poderia pegar apenas 15% destes números aqui? Bom, uma forma de fazer isso é usar a função menor, poderia ser maior também, tá? Usar a função menor e pegar aqui uma matriz de dados. Eu vou usar muito hashtag aqui, tá? O hashtag ele faz com que eu consiga pegar o resultado de uma fórmula que despeja, que é a matriz dinâmica, tá? Tem várias funções no Excel, que só existe no Microsoft 365, então quem assina tem essas funções, quem não assina não tem. Então ele me facilita, em vez de eu ter que pegar a área toda, eu coloco hashtag onde a fórmula está, no caso na A2, ele já expande para mim. Legal. Então eu vou pegar essa matriz toda e depois o argumento k, que é o enésimo valor. Então se eu quiser o primeiro menor valor, ele vai me retornar o primeiro valor aqui dessa lista. Se eu quiser o segundo menor valor, ele vai retornar o segundo valor dessa lista aqui, já que ele está organizado, né, de menor para maior. Então se eu quiser saber qual que é o que está que se representaria ali 15%, eu poderia pegar o meu enésimo valor sendo 15%, vezes a quantidade de valores que eu tenho aqui. Então eu vou utilizar a função continuum para contar quantos números eu tenho aqui. Eu já sei que é 500, né? Mas caso eu queira mudar ali o meu argumento de 500 para mais ou para menos, aí já fica dinâmico isso daqui. Então o valor seria este. Então se eu quero pegar todos os números, 15% deles, o que eu posso fazer é pegar todos os números que são menores ou iguais a esse número aqui que está ali nos meus 15%. Para isso, eu vou utilizar a função filtro e eu vou filtrar toda a minha lista ali, onde os números dessa lista forem menores ou iguais que aquele valor que eu calculei ali. Então, ele vai me listar todos eles aqui e eu posso garantir que isso daqui é 15% dos números, contando quantos números eu peguei aqui, então está ali a quantidade de números, e quantos números eu tenho na minha lista como um todo. Esqueci do hashtag.
Então, 500. Se eu dividir esse valor um pelo outro, eu vou ter que obter, obrigatoriamente, 15%. Para mim ter certeza que isso aqui é realmente 15%, não tem lá, depois de trocentas casas decimais, um número diferente, eu posso checar se este número é igual a 15% e ele tem que me retornar verdadeiro. Então, se tivesse lá na, sei lá, 50ª casa um número diferente, aqui eu não teria o resultado verdadeiro, eu teria o resultado falso. Então, legal, eu consegui pegar aqui esses 15% dessa minha lista. Legal, só que eu tenho um problema. Se eu pegar dessa forma aqui, como eles estão organizados em ordem crescente, né? Pode ser que esses tickets eles sejam de um dia atrás do outro, ou de horários da manhã, tarde, noite, e isso pode fazer com que os dados que esses tickets representam sejam viesados. Sei lá, de manhã tem mais vendas, por exemplo, se é de vendas que eu estou falando, ou de noite tem mais reclamações de clientes, se é de reclamações que eu estou falando. Então, eu não posso simplesmente pega 15% aí, os primeiros 15% e está resolvido o problema. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que criar uma forma de pegar, de forma aleatória, 15% dos meus tickets. Então, eu preciso de um número aleatório. Antes da gente começar, a gente tem que entender que números aleatórios existe uma discussão tanto na ciência da computação, física, filosofia, se a aleatoriedade de fato existe, a aleatoriedade real, se de fato ela existe ou não. O único argumento que se tem de que talvez ela exista é na física quântica. Então, porque assim, quando você pergunta a uma pessoa, me dê um número aleatório, essa aleatoriedade, esse número que a pessoa vai falar, não é de fato aleatório. Ele tem a pessoa falou aquele número porque ela tem alguma coisa na cabeça dela, alguma coisa que ela viveu, alguma coisa, e esse número não é de verdade aleatório. Ele pode parecer aleatório, ele é pseudo-aleatório, mas não é de fato aleatório. E no Excel, qualquer linguagem de programação, qualquer coisa que você utilizar, sempre será algo pseudo-aleatório. Parece ser aleatório, mas de fato não é. Existe um cálculo por trás e depende de algum fator. Só que esse fator é simplesmente muito complexo para a gente entender de como que ele chegou naquele resultado. Mas não é aleatório de verdade. Isso vai ser importante para a gente lá na frente, tá? Essa questão de pseudo-aleatoriedade vai ser importante. Legal. Voltando então aqui para nosso Excel, essa solução aqui ela não me basta, né? Eu preciso de algo diferente disso daqui. Então eu vou para a minha segunda aba, que eu tenho o meu primeiro exemplo. Nesse primeiro exemplo, eu poderia pensar, eu posso usar algumas funções aleatórias do Excel. O Excel tem 3 funções aleatórias, tá? A primeira delas se chama aleatório. Eu não preciso de nenhum argumento nela, e ela me retorna um número aleatório entre 0 e 1. Legal, poderia utilizar ela. Outra função que o Excel tem é o aleatório entre. Aqui eu vou definir 2 valores, um valor inferior e um valor superior, então digamos 1 e 10, e ele vai me retornar um número aleatório que está dentro desse intervalo, entre 1 e 10. E a outra forma é uma matriz aleatória que funciona de forma muito similar à última fórmula ali, o aleatório entre, só que ele me cria uma matriz, eu não preciso ficar arrastando aquela fórmula ali de cima para várias células, porque ele já vai fazer isso para mim de forma automática. Então, por exemplo, eu poderia criar aí uma matriz de 10 linhas com uma coluna só, então vai ser uma tripa só, né? Vai ser só uma linha, só uma coluna. E o valor mínimo é 1, o valor máximo é 10. E aí o último argumento ele está me pedindo se eu quero que sejam números inteiros ou números decimais. Eu vou dizer que eu quero números inteiros. E ele me retorna, então, essa matriz aqui com 10 números aleatórios entre 1 e 10. Legal. Então, essas são as formas que o Excel tem aí de fazer números aleatórios. De novo, eu tenho aqui no início aquela minha mesma função da sequência, tá? Gerando 500 números. O meu primeiro número é igual ao que a gente já viu antes, e a gente vai trabalhar sempre com isso aqui, tá? Vai ser sempre essa mesma função de sequência. E aí aqui do lado eu coloquei a função matriz aleatório. Só que alguns argumentos delas
eu usei a função de contagem aqui. Então, por exemplo, o argumento de linhas, quantas linhas eu quero que tenha aqui, eu contei quantos números eu tenho na minha sequência. No caso, é 500. Depois, qual que é o número de colunas? É 1. O meu número inicial é 1. E o meu número máximo também, de novo, é 500, que eu estou contando ali quantos números eu tenho. E eu estou retornando apenas números inteiros aqui no meu último argumento como verdadeiro. Legal, ele gerou aqui para mim essa lista. Se eu for lá para baixo, eu vou ver que ela vai até o fim, né, junto com a minha lista de IDs aqui. Então, legal, direitinho, do jeito que eu queria. Eu posso ver, contando aqui os valores únicos, eu posso ver que todos os meus IDs são únicos, né? Isso é óbvio, porque eles sempre incrementam de 1 em 1. Então, só checando, eles realmente, eu tenho 500 IDs únicos. Porém, quando eu faço essa função contar únicos do meu aleatório, eu não obtenho o número 500. O que significa que essa função, ela não pega 500, né, o número de 1 a 500 e embaralha eles. Não, ele gera um número aleatório que está entre 1 e 500, ó, de 1 até 500. Então, isso não me resolve. Se eu ficar apertando F9 aqui no teclado, ele vai ficar recalculando, tá? Toda vez que eu aperto F9, mudam os números. Pode ver que ele está sempre em torno ali de 300 valores únicos. Ou seja, existem 200 números nessa minha função aleatória aqui que ficam se repetindo. E eu não quero que isso aconteça. Eu quero que seja um aleatório único. Pois bem, eu posso então tentar fazer com que fazer esse cálculo de forma que eu tenha um número aleatório único. Então, fui na internet e pesquisei como fazer isso. Eu não sabia fazer, pesquisei e encontrei essa fórmula aqui. Eu não me preocupei em entender essa forma como ela funciona de verdade, porque ela tem um problema. Mas, primeiro, sim, aqui eu consegui gerar uma matriz que vai até lá ao final também. Então, deixa eu mostrar aqui. Ele vai também lá até o final. Então, ele tem 500 números, ou 500 valores, né? Também da forma que eu quero. O valor mínimo é 1, então está aqui o valor mínimo dela. O valor máximo é 500 e todos os números são únicos. Então ele conseguiu fazer aquilo de pegar de 1 a 500 e embaralhar os números e botar aqui para mim. Legal. Qual que é o problema dessa fórmula então? O problema dela é que se eu aumentar muito esse meu número aqui de 500, vamos tentar botar para 50 mil. Eu começo a obter um erro. Então, essa minha função aqui ela já não funciona mais. Eu não posso usar ela. Ela não é confiável, porque ela pode me retornar erro dependendo da quantidade de dados que eu tenho. Talvez você tenha um limite de dados. Você fala, não, mas meu limite ali é pequeno, então beleza, vai funcionar. Para o meu caso, isso não funciona. Aquele problema que eu tinha, que eu mencionei no início do vídeo, ele tem mais de 50 mil linhas. Então, isso daqui não me resolve. Outra forma que eu poderia resolver, então, eu vou diminuir aqui de novo, vou voltar para 500, tá? 500 aqui. Outra forma que eu poderia fazer isso é utilizar essa mesma função aqui, matriz aleatória, só que em vez de pedir para ele gerar um número aleatório entre 1 e a quantidade de número que eu tenho, que é 500, eu posso dizer que é entre 1 e um número extremamente alto, a ponto de que seja praticamente impossível que dois números sejam iguais. Então eu posso fazer isso da seguinte forma. Eu posso pegar esse meu argumento do máximo aqui e elevar ele na 10. Então seria 500 elevado na 10. Quando eu faço isso, e eu olho aqui a minha função de contagem de únicos, ele me dá justamente 500, ou seja, existem 500 valores únicos nessa minha função matriz aleatória. Se eu ficar apertando F9 aqui, nunca eu vou conseguir chegar no momento em que essa minha, ou praticamente nunca, né, beira a zero, que eu chegue nesse valor aqui, conte valores únicos, que seja diferente de 500. Eu quis testar isso, tá? Eu quis saber, poxa, mas será que é realmente próximo a zero? Eu poderia fazer um teste primeiro, eu poderia mudar isso aqui, em vez de 500 linhas, vamos botar 1 milhão de linhas. Então, 1, 2, quantos zeros tem ali? 1, 2, 3, 1, 2, 3. Então, 6 zeros, 1 milhão. O momento de calcular, ele demora um pouquinho ali para calcular, está calculando, vamos lá. Ok. Ele continua me retornando
1 milhão de valores únicos. Poxa, mas até que ponto eu posso ir com isso daqui? Eu vou voltar aqui com 500, né, porque isso aqui fica um pouco lento. Vou voltar aqui com 500. Então eu peguei essa matemática que eu utilizei aqui e, como qualquer pessoa normal de hoje em dia, pelo menos na minha bolha, eu fui lá para o chat GPT, está aqui ele, e pedi para ele calcular a probabilidade daquilo ali me dar um número repetido. Tá, então botei aqui, primeiro eu tive que pesquisar, na verdade, qual que é o método de calcular isso, porque eu não sabia como. Encontrei que é um método de Poisson e pedi para ele calcular isso para mim. Então ele fez o cálculo para mim, com aquelas mesmas variáveis, eu tenho 500 números e que podem variar entre 1 e 500 elevado à potência, à 10ª potência, que seria este número aqui, tá? E ele me retorna aqui, né, toda a explicação dele, ele me retorna este número aqui, que é 33 elevado a menos 37, é a probabilidade, que é essencialmente, como ele mesmo diz, é zero, tá? Eu pedi para ele me mostrar, então, esse número escrito. Ele escreveu aqui esse número para mim, então tá aqui ele. Então, são 36 zeros, até a gente ver o número 3 ali, é um número extremamente pequeno. E para você ter uma noção disso, o tamanho, o diâmetro de um átomo, ele é de 10 elevado na menos 9. Nós estamos fazendo algo que é elevado a menos 37. Então isso é infinitamente menor do que o diâmetro de um átomo médio. Então a probabilidade daqueles números lá, da gente conseguir aqui dois números iguais nessa distribuição aqui, a gente pode dizer que é zero, tá? Não tem como isso aqui acontecer. Legal, então, chegando numa solução? Não. O problema, como eu disse, eu quero que esse meu aleatório aqui, ele seja fixo. Então, sempre que eu apresentar os mesmos IDs, o número aleatório que ele gera para cada um deles tem que ser sempre o mesmo. Então, eu não posso utilizar isso daqui. Antes disso, eu queria fazer só uma análise, essa mesma análise que eu fiz aqui desse valor menor para a gente buscar só os 15%, eu quero fazer aqui só para a gente ver que isso aqui realmente é aleatório e é legal. Então, eu vou de novo pegar aqui o menor, a minha matriz é a minha matriz aleatório e a quantidade aqui que eu quero é aqueles 15%, né? Então, é 15% vezes o conte valores ou conte números. Isso daqui pode ser do lado também, porque o resultado é o mesmo, né? 500. Então, tá ali os 15%. E aí eu faço um filtro dos meus IDs, levando em consideração onde, daqui até aqui, é menor ou igual aos 15% aqui. Tá ali o filtro. Legal? Vou fazer a contagem dos valores aqui. É isso aqui dividido por 500, né? Poderia fazer lá o conte de novo, mas dividido por 500 para ser mais rápido, eu tenho 15% de novo. E eu quero checar se isso daqui é de fato igual a 15%. Quando eu faço isso, deixa eu arrumar aqui. Quando eu faço isso, eu tenho a resposta verdadeira. Ou seja, eu realmente peguei apenas 15% daqueles dados. Só que agora eu quero saber se quão aleatório é esse daqui, tá? Quando a gente vê, quando a gente olha aqui para os nossos IDs, eles estão... sempre pula né? De 1 em 1. Então, voltando para o nosso primeiro exemplo, aqui eu sempre peguei os 15% primeiros. Então, os valores eles pulam de 1 em 1, né? O primeiro é 58, 59, 60, 61 e assim por aí vai. E aqui eu quero ver se isso aqui, se ele me trouxe algo de fato aleatório. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou diminuir número do seu número anterior para ver qual que é a distância entre ele, para ver se essa distância é sempre igual ou se repete, tem um padrão repetitivo ou não. Então, vou pegar este número aqui, menos o desloque. Então, eu vou deslocar um valor anterior. Então, eu vou pegar ele de novo e eu vou deslocar ele uma linha. Então, uma linha para cima, menos 1. O número de colunas que eu quero deslocar é 0, porque eu quero ficar na mesma coluna. Fecho parênteses, não preciso dos outros argumentos, são opcionais. Dou um OK e ele me retorna aqui a distância. O primeiro número não fez sentido porque o número anterior dele aqui está em branco. Então eu vou dizer que é igual a esse número aqui e eu obtenho 0 na primeira ali, tá? E aí depois então eu tenho o cálculo
desses números um a um, qual que é a distância do número em relação ao número anterior. Então aqui são dois números diferentes, 2, 2, 1, blá, 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 e assim vai. Agora eu posso ainda pegar isso daqui e colocar em um gráfico de histograma, para mim ter uma noção de como isso é distribuído. Esse gráfico de histograma que a gente está vendo aqui agora na tela, o que ele me mostra é que a maioria dos valores, tá? Então 36 valores estão entre 0 e 4,9. Depois, 25 valores estão entre 4,9 e 9,8. Então eu consigo ver que essa distribuição ela não é normal, não é uma distribuição que faz assim, uma curva perfeitinha, bonitinha. Ela tem uma curtose, se não me engano é esse o nome, para o lado, então ele está deslocado para o lado, então a maioria das distâncias está aqui entre números menores e não entre números maiores. Mas mesmo assim, é uma aleatoriedade, né, entre aspas, né, bem melhor do que o que a gente viu no nosso primeiro exemplo aqui, que é sempre 1, 1, 1. Então, esse aqui não faz sentido mesmo. Esse aqui a gente poderia usar, porém, a gente tem aquele problema que eu disse ali, que eu preciso que o número aleatório gerado seja sempre o mesmo. Legal. Então, agora a gente pode ir para o nosso próximo exemplo, que utiliza a metodologia similar a que o Bitcoin utiliza. Então, vamos entender um pouquinho. O Bitcoin ele utiliza uma criptografia chamada SHA-256. Eu chamaria de SHA-2256. Pelo seguinte, SHA é um método de criptografia de dados e existem três, existe SHA-1, SHA-2 e SHA-3, tá? Seriam evoluções dos métodos, tá? O SHA-1 ele tem problemas, embora vai ser isso que a gente vai usar aqui, mas vai resolver os nossos problemas. O SHA-2 já é bem mais seguro, é o que o Bitcoin utiliza, e o SHA-3 eu não sei para onde é utilizado, mas eu sei que ele existe. E o número 256 do Bitcoin, né, do SHA-256, significa a quantidade de caracteres que o número resultante terá. Voltando um pouquinho mais, o que é o SHA? É você pegar dar um input nesse algoritmo que ele te gera um número que parece ser aleatório e que você não consegue fazer aquela prova real, né? Agora eu vou pegar esse número, fazer o contrário, vou botar ele de volta dentro do algoritmo para mim achar qual foi a semente, que é justamente esse nome, é semente, que eu utilizei para gerar aquele número no final. Você não consegue fazer isso. E é por isso que a criptografia é bastante poderosa. Então o Bitcoin usa lá 256, eu vou utilizar aqui apenas 10. Então o resultado que vai ter desse meu algoritmo vai ter 10 caracteres. Eu utilizei 10 porque nos meus testes eu comecei com 5 e eu comecei a ter números repetidos. Quando eu mudei para 10, isso não aconteceu. Bom, vamos olhar aqui, chega de mostrar na tela como que isso foi feito. Primeiro, eu não consigo fazer isso no Excel utilizando funções do Excel. Eu precisei usar macros. Então, vou abrir aqui o meu editor VBA. Estão aqui as macros, tá? Essas macros não fui eu que criei também. Eu também procurei na internet como criar um SHA-1 ou hash, pode ser hash também chamado, no Excel e veio com eu consegui encontrar essa solução aqui. Ela funciona bem legal, tá? E a única coisa que eu mudei foi essa linha de código aqui. Essa linha de código é justamente como eu disse, originalmente ele vem com 5 aqui, então o resultado dele vai ser 5 caracteres. Só que eu mudei para 10 para garantir ali que eu teria, de fato, números aleatórios. Então vamos ver aqui como é que ele funciona. Aquela macro, ela cria uma função, tá? Uma User Defined Function, UDF, que é uma função definida pelo usuário. Então o usuário cria uma função para o Excel na macro e usa ela como se fosse uma função normal, por exemplo, uma função procv, uma função soma. Então o nome daquela função lá é base 64 SHA-1, ela aparece aqui como se fosse uma função normal, tá? Só que ela está vindo lá da minha macro. Então, se eu pegar essa função e colocar como input dela um valor vazio, ela me retorna ali um número. Esse número está em 64 bits, se não me engano. Então, por isso que ele tem letras e caracteres, mas na verdade isso aqui é um número, tá?
E ele me retorna isso aqui. Se eu mudar o meu input para a letra A, por exemplo, ele me retorna um número completamente diferente. É totalmente diferente. Se eu mudar, em vez de A, botar A maiúsculo, é um outro número completamente diferente. Se eu botar A minúsculo e um espaço, é um outro número completamente diferente. Então, qualquer input que eu colocar aqui, o resultado vai ser um número de 10 caracteres, que é completamente diferente de qualquer outro input que eu botar. Mesmo que o meu input seja algo como números, letras, enfim, eu posso botar um texto aqui, escrever todo, sei lá, Hamlet aqui, um livro inteiro, o resultado vai ser um número de 10 dígitos. Então eu vou escrever qualquer coisa aqui, ó, escreve, dou Enter, é um número aleatório. E a única forma de eu chegar neste mesmo número é eu utilizar esta mesma semente que eu utilizei aqui. Legal. Então eu posso fazer o seguinte. Eu posso pegar aquela minha sequência de números, que é aquela mesa de sempre, e utilizar essa função, aliás, estou na aba errada, essa aba aqui. Eu posso utilizar aquela mesma, essa função em cima desse número. Só que daí eu começo a ter alguns outros problemas. O primeiro problema que eu tenho é que eu não consigo utilizar o hashtag aqui como eu estava utilizando antes. Então, se eu utilizar o hashtag aqui, eu obtenho um erro, tá? Ele não calcula, ele não despeja para baixo, eu não consigo fazer isso. Porque é uma função definida pelo usuário, eu não tenho essa funcionalidade. Então eu tenho que fazer linha a linha. Tá, isso não é grandes problemas assim. Se eu botar isso aqui dentro de uma tabela, ele vai colocar para baixo para mim de forma automática, então beleza. Não preciso me preocupar tanto assim. Ok. Legal. Só que daí a gente tem um outro problema, que é isso daqui, por não ser uma função própria do Excel, o cálculo dela é um pouco lento. Então, se eu aumentar muito ali, agora estou com 500 números de ID, se eu aumentar muito esse número de ID, isso aqui vai ficar extremamente lento. Quer ver? Eu vou mudar aqui. Em vez de 500, eu vou colocar 500, 1000. Deixa eu ver aqui, tem 3, 1, 2, 3, tá, isso aí. Então eu vou usar 500 mil, tá? E ele vai ficar calculando. Eu vou apertar Enter, ele está calculando, tá? Aliás, está calculando não, porque eu não coloquei para baixo. Agora sim ele vai calcular. Vou arrastar isso aí para baixo. Pronto. Ele me dá um alerta aqui dizendo que é uma operação que vai demorar muito tempo, muito cálculo. Eu vou dizer que ok para ele. E ele está calculando. E vai ficar ali calculando. Ele está calculando. Ele está calculando. Olha aqui no cantinho aqui embaixo a gente consegue ver, ó. Está em 3%, 4%, 5%. Então é extremamente lento para mim fazer isso para uma quantidade grande de dados. Então aqui eu coloquei 500 mil, né? Então não dá para mim fazer, não dá para mim usar essa solução aqui. Mas mesmo assim, eu vou continuar com ela, tá? Eu cancelei aqui o cálculo. Eu vou mudar isso aqui para 500 novamente. E vou arrancar aqui isso aqui. Tira. Esperar um pouquinho, porque agora tem que calcular também, que eu estou tirando aquilo ali, legal, e calculou números aleatórios. Agora eu preciso transformar isso daqui, digamos que isso aqui seja a solução que você vai utilizar, né, no problema que você possa ter aí, eu preciso transformar isso aqui em um número que eu consiga utilizar aquela minha função menor e tal, né, para mim conseguir aleatoriedade e pegar aqueles 15% que eu estava fazendo antes. Para fazer isso, a solução que eu encontrei foi pegar cada um desses caracteres aqui, deixa eu dar um zoom aqui, pegar cada um desses caracteres aqui e transformar num número. Eu posso fazer isso utilizando a função Unicode. Então, tem uma função no Excel chamada Unicode, que ele retorna o número correspondente ao primeiro caractere de um texto. Então, se eu fizer Unicode da célula de cima aqui, ele me retorna, tem que ter um valor aqui, botar 1. O Unicode de 1 é 49. Legal. Se eu botar qualquer outro número aqui para um número maior, vai continuar sendo 49, porque ele só faz esse Unicode para o primeiro dígito. E eu preciso fazer isso para todos os dígitos. Sendo assim, eu criei uma fórmula aqui que utiliza a função let. Tá? Vamos entender, então, já que estamos aqui para aprender algumas coisas também, como que eu fiz isso daqui? A primeira coisa, eu preciso repetir esse processo 10 vezes, porque eu tenho 10 caracteres.
Então, se eu fizer uma matriz aqui no Excel, então eu vou botar entre chaves aqui, deixa eu arrumar aqui o meu zoom. Então, eu abro chaves, eu coloco 1 e barra invertida 2, 3, 4, vou botar até 5, tá? E fecho as chaves, ele vai criar uma matriz e vai expandir essa matriz em colunas diferentes. Eu poderia também fazer isso para linhas, tá? Se não me engano, para linhas é ponto e vírgula. Eu não tenho certeza, vou testar agora. Não lembro se é ponto e vírgula ou se é vírgula. É ponto e vírgula, legal. Então ele expande para baixo a mesma coisa. No meu caso, eu quero que seja para o lado, tá? Então é por isso que, deixa eu só voltar aqui, Ctrl Z. Por isso que eu usei barra. Você vai encontrar isso daqui dentro dessa minha função aqui. Encontrar aqui o que eu utilizei, só que claro que eu fui até 10 porque eu tenho 10 caracteres. E aí na função let eu criei essa variável chamada pos, qualquer nome que eu dei aqui. A variável pos contém essa matriz aqui de 1 a 10. E aí eu pego o Unicode de cada caractere da seguinte forma. Eu extraio o texto da minha célula aqui, né, na minha célula B2, e a posição é a posição da variável pos. Então, ele vai repetir isso 10 vezes. Quando eu faço isso, eu vou pegar essa fórmula aqui e tirá-la daqui, porque daí fica mais fácil de entender o que foi feito. Vou botá-la aqui. E eu vou remover algumas coisas aqui, ó, as outras formas que eu usei aqui, a valor e a concat, só para a gente ver o resultado da função let. Então, o que eu fiz aqui? Eu peguei aquele meu primeiro valor que está na célula B2, e transformei cada um dos 10 caracteres em no seu Unicode. Deixa eu botar isso aqui para cima, pronto. Então eu tenho aqui 10 números, que são o Unicode de cada caractere que está aqui na célula B2. Depois o que eu fiz foi concatenar isso daqui. Então eu concatenei tudo isso daqui. Então ele vai me gerar um número grande ali. E depois eu transformei isso em um valor. Tudo isso eu fiz dentro da mesma célula, né? Foi o que eu fiz aqui dentro, tá? E é isso que eu fiz. E aí aqui eu conto quantos valores únicos eu tenho. É 500, legal. Se eu botasse 1 milhão aqui e esperasse ele calcular, ele vai funcionar também, tá? Vão ser valores únicos. Eu já fiz esse teste, só que como demora muito, não vou fazer aqui no vídeo. Depois eu quero ver como que é a distribuição disso. Será que isso aqui ficou legal, a distribuição? Então, eu fiz aquela mesma coisa de pegar o menor valor, 15%, coisa e tal. Fiz o filtro ali dos meus IDs. Depois eu calculei aqui qual que é a diferença de um número com um número anterior. E eu posso, então, criar de novo aquele meu gráfico de histograma. Vou criar ele aqui. De novo, eu tenho algo similar com o que eu vi com aquele método que eu utilizei da função aleatória do Excel, onde, na maioria das vezes, a distância entre os números é um número pequeno, mas mesmo assim ele é aleatório, né? Aleatório como sempre, né? Não existe, ou quase não se sabe se existe aleatoriedade de verdade ou não. Legal, esse método ele funciona, ele é legal, ele é muito eficaz. O problema é que ele é extremamente pesado e eu dependo de macro. Eu não quero depender de macro. Eu quero fazer isso de forma que eu utilize funções leves, que sejam rápidas de serem calculadas e, de novo, que o número aleatório dependa da semente, dependa do meu ID. E aí a gente vai para a terceira e última forma, que é aquela que me satisfez para calcular isso daqui. Então, a terceira forma está aqui nessa aba. De novo, eu tenho lá no início aquela mesma lista de IDs, dos 500 IDs, e eu utilizei algo chamado LGC, ou GCL, dependendo do português ou inglês, mas em português seria gerador linear congruente. É uma forma de gerar números pseudo-aleatórios, tá? Utilizando uma semente. Só que o normal disso daqui é você utilizar o número anterior que foi gerado como a semente do próximo número. Eu não quero fazer isso e eu não posso fazer isso. Porque a minha semente tem que sempre ser o ID. Então eu não posso usar um número aleatório, porque senão, se eu quiser pegar 10 IDs,
não vai funcionar. Não vai funcionar. Então eu tenho que pegar sempre pelo ID. Tudo bem, não tem problema. Eu consegui gerar isso da mesma forma, tá? Isso daqui não é uma função muito complexa. Ele utiliza aqui a função modo, tá? O modo ele me retorna o resto de uma divisão. Então eu pego dois números, o resto é o que a função mod aqui retorna. E o que ele faz ele pega classe minha semente, que é o valor do meu ID, multiplica por um número qualquer aqui, um número aleatório. Esse número também foi gerado lá no ChatGPT, tá? Essa solução foi o ChatGPT que me propôs a solução e eu gostei. Então ele pega, multiplica por um número, soma por outro número e a divisão que ele faz, né, que é o segundo argumento da função mod, é o número 2 elevado na 31. Não sei que funciona. Eu sei que alterando alguns desses números aqui, você consegue estragar por completo a funcionalidade deste método aqui. Então, eu acho que existe uma certa combinação de números que você pode usar. Não é sempre essa daqui, mas essa daqui funcionou muito bem para mim. Então, a primeira coisa que eu fiz foi gerar esses números aleatórios. Isso aqui gera de forma muito rápida, o cálculo é muito rápido, é muito simples. E ele gerou para mim esses 500 números. E aí eu fui checar esses números. Pô, legal, parecem ser números bem aleatórios, né? Se a gente olha aqui, pô, legal, números aleatórios, eles são únicos, pô, são únicos, olha ali, 500 valores únicos, era o que eu queria. Fazer o seguinte, vamos botar 1 milhão aqui, será que vai ser? Legal, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1 milhão de números. Ele não vai demorar tanto para gerar, tá? Tá calculando agora, mas daqui a pouquinho, vamos lá. Demorando mais do que eu pensei. Aí, calculou. Então eu tenho 1 milhão de números. Se eu descer aqui, ó, lá para baixo, a gente vai ver que eu estou na linha 1 milhão e 1. Então realmente gerou os números, tá? Vou voltar lá para cima. E aí eu fui checar, tá, mas o quão aleatório é isso? Então eu utilizei aquele mesmo método que eu estava utilizando antes, eu utilizei aqui. 15%, agora tem mais referências às células aqui. Mas é a mesma ideia, né? Aquela função menor, para pegar apenas os 15%, depois a função filtro, e depois aquela checagem do número contra o seu número anterior. E a gente nota que tem um padrão aqui muito claro. Ele coloca 222, depois ele pula 29, aí 222 e pula 27, aí 222 e pula 29, 222 e pula 27. E, poxa, isso aqui não é bem aleatório, né? É um pseudo-aleatório, parece que é aleatório, mas está muito longe disso. É muito fácil de identificar o padrão que ele utilizou aqui. E aí eu chequei também, poxa, quantos números, esses saltos aqui, existem diferentes nessa lista aqui de 1 milhão? Existem apenas 3, tá? Então, ou ele pula 2, ou ele pula 29, ou ele pula 7. E a quantidade de vezes que ele pula o 2, 29 ou 7 é a que está aqui do lado. E eu não fiquei satisfeito com isso. Eu pensei, tá, legal, é um número aleatório, pseudo-aleatório, é o que eu queria, o número depende de uma semente, que é o meu ID, legal. Só que, poxa, só tem 3 números ali, ele meio que é muito previsível. Eu quero tornar isso um pouco mais aleatório. Então, o que eu fiz? Eu repeti este mesmo processo que eu utilizei aqui, eu repeti ele uma segunda vez. Só que os números desse segundo argumento são totalmente diferentes do que eu usei no primeiro. Eu fiz o teste utilizando sempre o mesmo, só que usando agora como semente o resultado da minha primeira função aqui, só que não mudava muito a aleatoriedade, ficava sempre meio que igual. Então eu resolvi mudar os números. E eu fiz isso 3 vezes, né? Então eu tenho o meu primeiro, o meu segundo, que usa o primeiro como semente, e o último, que usa o segundo como semente. Todos eles são valores diferentes aqui dos argumentos, mas a lógica, a forma de cálculo, ela é exatamente a mesma, tá? Todos eles aqui, a gente pode ver que eles sempre retornaram 1 milhão de números diferentes, que é o que eu quero. Legal! Tem que ser um número diferente e eu consegui fazer isso. E cada vez que eu fazia isso, deixa eu ver se eu consigo ver aqui, não vai para ver tudo, vou ter que botar a tela inteira, pronto. Então, eu fiz essa checagem também para saber o quão aleatório é isso, né? Quantas vezes ele pula. Então, para o segundo aqui,
ele ficou um pouquinho melhor, porque ele usa 8 saltos diferentes, né, que são esses aqui. A distribuição deles, quantas vezes cada um deles é usado, também já ficou melhor, então fica mais difícil da gente identificar qual o padrão que ele utiliza aqui. E já para o meu terceiro aqui e último, ele usa 24 números diferentes. Então, aqui está a distribuição, né, de cada um. Então, já ficou ainda melhor. Então, é ainda mais difícil de ver qual que é o padrão que ele usa aqui no salto de um número para outro. Ou seja, cheguei no meu resultado final. Era isso que eu queria. Eu consegui o que eu queria. Consegui gerar um número aleatório, pseudo-aleatório, que tem como base uma semente. A minha semente é um ID. E ele consegue fazer saltos ali entre os números de forma aleatória. Eu consigo pegar os meus números, 15%, que é o que eu queria, de forma pseudo-aleatória. Eu notei também que, para exercício, né, se eu mudar esse valor aqui de 15% para 50%, por exemplo, eu fiz algo não muito legal, porque eu estou com 1 milhão de números, então demora um pouco para calcular. Calculou. A gente nota que o salto aqui do último agora é 8. O salto não, a quantidade, né, de números diferentes de salto é 8, ou seja, diminui bastante. Mas ainda assim eu falei, tá, legal, eu tô satisfeito, tá? Não tá pulando sempre a mesma quantidade e não é super previsível como é o primeiro aqui. Vai pulando 2, 2, 2, depois pula 1, 2, 2, 2, depois pula 1. Então, pra mim tá satisfatório, mas é bom pelo menos mostrar isso daqui. Não vou mudar agora, que senão vou estragar. Aí a última coisa que eu quis fazer é verificar se o quão extremo eu consigo ir com esses valores aqui. O Excel, ele tem um limite de linha, né, de 1 milhão, quanto que é ali? 1 milhão e 48.576. Então esse é o limite, eu estou quase no limite, né? Eu utilizei aqui 1 milhão de linhas, então eu tenho aí mais 48 mil para usar. Eu queria saber, poxa, mas se eu usasse, sei lá, 10 milhões? Isso aqui foi por curiosidade mesmo, porque eu não vou ter essa quantidade absurda de dados. E eu joguei isso, então, para o Power Query e depois joguei para o Power BI, porque no Excel eu notei que, quando eu fui checar se os números eram únicos, ele não conseguia fazer esse cálculo para mim. Então eu joguei para o Power BI. Então vou abrir aqui o Power BI que eu tenho. Cadê ele? Aqui. Cadê? Não é esse o Power BI que eu queria. Aqui, pronto. Então esse é o Power BI que eu montei. Eu fiz uma query utilizando aquela mesma metodologia que eu fiz no Excel. Eu utilizei aqui exatamente a mesma coisa, né? São 3 coisas onde a semente de um é o outro. E eu fiz isso 10 milhões de vezes. Então, é um número bem grande. E aqui tem o resultado desses 3 métodos, né? Ou seja, o método que eu utilizaria seria o último, né? Que é o que utiliza o 2 como a semente e, por sua vez, utiliza o 1 como semente. E todos os 3 conseguiram me retornar 10 milhões de números aleatórios, pseudo-aleatórios, únicos, que era justamente o que eu queria. Bom, esse vídeo foi bastante longo e bastante complexo, mas eu queria justamente discutir esse assunto. Eu achei bastante interessante fazer essa análise. Eu espero que você tenha gostado também, espero que esse vídeo tenha te ajudado em alguma coisa, tenha te ensinado alguma coisa ao longo de todo esse vídeo. Então eu te peço que, se você gostou, se você aprendeu alguma coisa, deixe seu joinha, se inscreva aqui no canal do Função Excel e até a próxima.